Vamos dar prosseguimento, né? A nossa vigília. É uma alegria poder voltarmos aqui à igreja e começamos pela manhã falando sobre juízos do passado que nos servem de advertência. Vocês lembram de quais foram? 3 juízos. Inclusive há evidências históricas, arqueológicas, de que eles aconteceram mesmo. Primeiro foi dilúvio. Segundo, Torre de Babel. Terceiro, Sodoma e Gomorra. Servem de advertência para nós. E eu falei para vocês que eu fiz um exercício em casa, que foi de ler os 3 capítulos correspondentes no livro Patriarcas e Profetas. E eu pude perceber padrões ali bem assustadores, que são coisas que estão se repetindo em nosso tempo, né? O desprezo para com a palavra de Deus, relativização da palavra de Deus, descrença de que Deus é o Todo-Poderoso e existe, comportamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus, busca de prazeres insaciável, distorção do casamento bíblico. Tudo isso aconteceu nesses três momentos da história, tristes, né? E nessas 3 ocasiões Deus interveio com juízo. E a gente entende que mais uma vez está chegando o tempo de Deus intervir. Ele resgatar, né, o povo dele, que quis viver de acordo com a sua vontade, que aceitou o seu plano de salvação, e infelizmente aqueles que não quiseram saber disso, conscientemente, né, vão colher as consequências, como também aconteceu com o povo lá daquelas 3 ocasiões. Eu trouxe aqui alguns livros à frente, mas não é para sortear. Eu fiz uma live aí algum tempo atrás e sorteamos um amigo, e eu não sei se ele está aqui, o Marcos Stefano está conosco, não chegou ainda, né? Em algum momento talvez ele chegue. Eles são de uma igreja evangélica que guarda o sábado também, interessante, e eu fiz questão de trazer aqui para que ele pudesse vir aqui e a gente entregar ao vivo, né? Então eu espero que ele chegue até o fim da nossa vigília. No momento que ele chegar, eu vou chamá-lo aqui à frente. É surpresa para ele. Para que ele possa receber aqui. Até porque mandar esse livro aqui pelo correio, eu ia gastar um pouquinho, né? Então eu pensava, eu vou estar em São Paulo mesmo, então tá bom, né? Meio perto ali para ele, então receber aqui pessoalmente. Vamos então ao tema da tarde. A gente vai dividir em 2 partes, tá? Nós teremos aqui a primeira parte, depois o sorteio. Tem bastante coisa aqui para sortear ainda, né? Só um detalhe, ele falou, né? O livro da Terra Plana é muito bom. É contra a Terra Plana, tá? É bom deixar claro aqui, né? O que? Estão pregando a Terra Plana, né? É um livro científico, escrito por um historiador americano, muito bom, que mostra como essa ideia é estapafúrdia, né? Não faz sentido. Com todo respeito, se houver algum terraplanista aqui, né? Mas aí, fazer o quê, né? A gente conversa depois. Segundo tema, apostasia ômega, o paganismo invade a igreja. Quero começar convidando vocês a abrirem a Bíblia em Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 9, versos 1 a 4. Você é de que tipo de adventista? Do tipo que chora pelos pecados na igreja, do tipo que se angustia pelos problemas que invadem Israel, ou do tipo que usa as redes sociais para atacar, falar mal, criticar e se unir a movimentos dissidentes? De que tipo você é? Bom, se você está aqui, é um bom sinal, né? Você é do tipo que chora, mas que ora também, que trabalha, que luta, que faz a sua parte. Louvado seja Deus porque você está aqui. E eu acho que estar aqui é um bom sinal. Eu também quero ser do tipo que chora, se angustia, prega, fala, ora, faz a sua parte. E que Deus me cale se algum dia dos meus lábios forem proferidas heresias ou críticas à menina dos olhos de Deus, a igreja. Aqui em Ezequiel, nós vemos a postura correta que o profeta pede que os líderes da igreja tenham. O castigo de Jerusalém. Na verdade, ao longo de toda a história, desde que Moisés tira o povo do Egito,
passando por todos os séculos, cristianismo, reforma, o povo de Deus sempre teve problemas. E não vai ser nos últimos dias que não vai ser assim também, né? Então, Deus sempre usou profetas para advertir o povo, Deus sempre mandando mensagens de repreensão. Infelizmente, ao longo da história, sempre houve problemas. Por quê? Porque a igreja é formada por seres humanos e nós somos problemáticos. Não é a igreja que tem problema, não é a igreja que é problema. A igreja foi criada por Deus. As doutrinas da igreja são bíblicas e perfeitas, mas os membros da igreja, que são parte do corpo de Cristo, somos nós. Então, como não esperar problemas? Eu sou problemático. Você também é. Então, o que o texto diz aqui para nós? Eu vou ler só 4 versos, depois você pode ler o capítulo 9 inteiro. Diz assim: então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá vocês que estão encarregados da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura. E lhe disse, e aí ele fala para passar pela cidade, diz aqui que pelo meio de Jerusalém, marque com um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, de Jerusalém. E Apocalipse 12, 17, você conhece bem o texto, né? Capítulo 12 fala da mulher que representa, do povo de Deus, o povo remanescente, a mulher vestida de sol. E o verso 17 diz, aqui está a paciência, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. De que tipo de adventista você é? Daquele que chora e ora, ou daquele que sai e ataca? Eu só digo uma coisa, sair e atacar não é o que Deus espera de nós. Ele espera que nós choremos e oremos por Jerusalém. E façamos a nossa parte para salvar os que podem ser salvos. É isso que Ele espera de nós. O tema que eu vou apresentar agora, ele tem que ver com abominações que se cometem não só no meio do povo de Deus, mas em praticamente todas as igrejas hoje. Nós vemos uma religião contaminada por ideologias que, via de regra, atentam contra a Bíblia. Tarefa de casa para vocês, tá? Que aqui o tempo não vai ser suficiente para esgotar o assunto. Então eu quero que vocês assistam alguns vídeos em meu canal. E esse é o primeiro. Procurem lá no buscador do meu canal, Michelson Borges. Coloca Kellogg. Do jeito que está escrito na tela aqui, você vai encontrar esse vídeo. Põe no buscador. Pastor Eleazar Domini e eu fizemos uma live um tempo atrás, tratando da apostasia de Kellogg e também das heresias pregadas por 2 outros pioneiros chamados Alonzo Jones e Elliot Waggoner. Resumindo, o que esses 3 pregaram no meio do adventismo lá no começo do século XX? Kellogg, eu vou depois detalhar a heresia de Kellogg, porque ela tem a ver com o alfa da apostasia. Para entender o ômega, nós temos que entender o alfa, que já passou, graças a Deus. Kellogg trouxe ideias panteístas para o meio do adventismo. E se eu disser para você que hoje tem gente, influenciadores, de novo, trazendo panteísmo para o meio da igreja, a história se repete, né? Depois eu vou explicar como é que está acontecendo isso. Jones e Waggoner foram 2 tremendos defensores da justificação pela fé. Jones era brilhante, ele fez um discurso no Congresso americano e graças a esse discurso conseguiu atrasar algumas leis que seriam altamente desfavoráveis para o adventista que guarda o sábado. Então eles foram usados por Deus, não nego isso, obviamente que não. O Waggoner, jovem pregador também, eles 2 jovens ainda defenderam a crença na justificação pela fé, em oposição a alguns pioneiros mais velhos
que eram um tanto legalistas. E Ellen White apoiou esses dois, naquele momento pelo menos, em que eles estavam certos. Mas quem disse que quem está certo hoje pode estar certo amanhã? Se essa pessoa se afastar de Deus, se afastar da Bíblia, ela que foi um instrumento de salvação, pode se tornar um instrumento de perdição. Então, cuidemos com isso, né? Permaneçamos sempre unidos a Deus e a palavra. O que aconteceu com Jones? Se tornou com o tempo um crítico da liderança da igreja. Ellen White enviou cartas para ele, aconselhou, deram oportunidades, foi presidente de uma associação, mas começou a se tornar um cara amargo e passou a criticar a própria Ellen White, que tanto o aconselhava. Abandonou a igreja. Wagner, ele é designado para trabalhar na Inglaterra. Todos eram americanos aqui, né? Norte-americanos. E quando chega à Inglaterra, ele se apaixona por uma mulher que não era a sua esposa. E aí, para justificar o seu pecado, adultério, ele cria uma teologia. Ele diz assim que o casamento que vale é o casamento espiritual. E às vezes você encontra a pessoa errada, casa com ela, mas não era a pessoa que você tinha que casar. Então é justo que você deixe aquela pessoa e passe a ter um relacionamento com a pessoa com quem você deve se casar espiritualmente. Espertinho, né? Conveniente, né? Então ele fica com aquela moça da Inglaterra e abandona a esposa. E cria uma teologia para justificar seu pecado. Sabe o que eu vejo hoje? Como a história se repete. Não há nada de novo debaixo do sol. Tem gente trazendo o panteísmo para a igreja, tem gente só criticando a liderança da igreja e tem gente querendo justificar suas práticas sexuais erradas. E às vezes usando a Bíblia de forma distorcida para justificar o pecado. A história se repete ou não se repete? Sem dúvida, né? Então assistam, tomem um tempo para assistir essa live, foi bem legal. A gente fez todo um apanhado histórico, né? Mais de 1 hora de estudos ali. Vale a pena você assistir esse material aí, tá bom? Tarefa de casa, combinado? Um artigo muito bom sobre apostasia ômega, dos melhores que eu já li, pesquisando para apresentar esse tema, foi publicado em 1980 pelo Dr. Roger Kuhn, PhD, ele foi pastor em Tacoma Park, lá nos Estados Unidos, né, e depois também trabalhou, acho, na Associação Geral. Quão perto está o ômega? Artigo lá dos anos 80, mas muito bom, ele faz um retrospecto, né, do que foi o alfa e analisa o que seria então a apostasia ômega. Se você quiser encontrar, vá lá no YouTube, né, no Google, coloca lá, na Ministry, né, então obviamente que é um artigo em inglês, coloca lá ômega e Roger Kuhn, C-O-O-N. Você vai encontrar esse artigo aí bem interessante ali para quem lê inglês, é um bom apanhado. Vamos lá. Voltando para o século XX, começo do século XX, 1900, vamos analisar rapidamente o que foi a apostasia alfa, para depois entendermos o que vai ser a apostasia ômega, ou o que está sendo, porque na minha visão, eu posso estar equivocado, mas eu entendo que já começamos a viver essa apostasia em nosso tempo. Durante a vida de Ellen White, a igreja testemunhou que ela 3 vezes chamou de alfa da apostasia. O cisma, a ruptura mais sério do primeiro meio século da existência do adventismo, envolvia um movimento para subverter as doutrinas. Aí você vai me dizer se não está se repetindo isso. A apostasia alfa envolvia um movimento para subverter as doutrinas, mudá-las, um movimento de subversão. Doutrinas básicas da fé, que eram derivadas de intenso estudo bíblico e confirmadas pelo Espírito Santo por meio de revelações diretas a um profeta inspirado e para mudar a natureza básica e a direção da igreja. Então, 2 frentes de ataque. 1, mudar as doutrinas. 2, mudar a liderança da igreja. Atacava a liderança da igreja. Ellen White chama a nossa base doutrinária de plataforma firme. Ela compara, né? Quem fica sobre a plataforma está seguro. Quem desce dela fica na areia movediça. Essa plataforma segura foi formada pelos pioneiros com base em muito estudo bíblico. Não sei se você já leu sobre isso, e a gente fica até meio envergonhado hoje, né? Porque os pioneiros, eles dedicavam às vezes noites inteiras. Viravam noites estudando a Bíblia para entender temas como a volta de Jesus, o estado do ser humano na morte, a guarda do sábado. Para entender que o sábado é guardado de pôr do sol a pôr do sol, eles gastaram
não gastaram, porque isso não é perder tempo, né? Dedicaram muitas horas, muito tempo, até que John Andrews fez um estudo completo sobre o assunto e eles se convenceram. É de pôr do sol a pôr do sol. Isso não vem de graça para a gente. É um legado de pessoas que dedicaram a vida para estudar a fundo a palavra de Deus. E só depois de muito estudo bíblico, Deus dava a Ellen White visões ou sonhos que confirmavam o que foi descoberto nos estudos. Deu para entender? Por que isso é importante? Tem gente que fala que nós cremos no sábado ou no estado do ser humano na morte porque Ellen White mostrou para a gente. Não, isso é falso. Nós cremos no que cremos. Aqui está, né, o Nisto Cremos, que traz aqui as 28 crenças fundamentais dos adventistas, né? Nós cremos no que cremos com base na palavra de Deus, no estudo sério, meticuloso da palavra de Deus. Ellen White, ela vinha depois de todo esse processo, confirmando. Era Deus dizendo, vocês estão no caminho certo. Então ele usou uma profetisa verdadeira para confirmar o estudo da palavra de Deus. Só que o pessoal aí progressista daquele tempo vinha dizendo o seguinte, não, isso aí está errado, temos que reformar, temos que mudar. E a própria Ellen White acha que não era tão profetisa assim não, colocando descrédito sobre aquilo que é o fundamento da nossa igreja. Isso está acontecendo de novo. Lamento dizer isso. Apostasia alfa, ainda. 3 pontos importantes, e lá está um dos livros mais terríveis e tem mais relação com essa apostasia, um livro escrito por John Kellogg, o The Living Temple, ou O Templo Vivo, de 1903. Primeiro ponto, uma nova organização. Uma nova organização seria estabelecida pelos proponentes do Alfa, declarou Ellen White. Eles queriam eliminar a organização da igreja e trazer uma nova organização. Subversão. 2, uma nova literatura. Além disso, os homens do Alfa tinham ideias revolucionárias no campo editorial. Ellen White escreveu, livros de uma nova ordem seriam escritos. Desprezariam os livros de Ellen White, os livros de pioneiros, para escrever novos livros com novas ideias. Me digam se hoje também não há um desprezo aos livros de Ellen White, os livros da igreja. 3, ênfase excessiva no bem-estar social. Kellogg quis mudar a ênfase do evangelismo público adventista para um ministério especializado para classes carentes. É quase como se... Tem asa aqui na igreja? Asa? Tem. Graças a Deus, nossa igreja tem, todas têm asa, adra. Não é porque estamos esperando Jesus voltar do céu que nós vamos descuidar da terra. A nossa igreja tem uma dimensão vertical e uma horizontal e uma vertical. Enquanto aguardamos Jesus, cuidamos do próximo. Eu louvo a Deus por isso. Mas o que Kellogg queria, e alguns querem hoje, era transformar a igreja, que é uma igreja que prega a volta de Jesus, numa ONG. Era como se ele dissesse o seguinte, vamos parar de pregar nas tendas, no rádio, não tinha naquele tempo, né, eu estou dando exemplo atual, né, na internet, ficar falando tanto escatologia, volta de Jesus, fim do mundo, e vamos tornar a ADA a coisa mais importante da igreja. Então, é ajudar o necessitado, é o que nós temos que fazer. E talvez nem pregar mais sobre essas coisas. Não faz sentido isso. A nossa igreja nunca vai igualar a Cruz Vermelha e outras entidades que têm no DNA delas o assistencialismo. Temos que fazer? Temos, mas não é a nossa obra principal. Qual é a nossa obra principal? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Se nós não pregarmos sobre as 3 mensagens angélicas, quem fará isso? Tem alguém hoje pregando sobre isso? Não tem. Se nós não falarmos sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, como falamos, sobre as 2.300 tardes e manhãs, quem falará? Ninguém. Então não podemos negligenciar a obra principal que temos como igreja para fazer coisas que são importantes, mas não são a essência, não são o mais importante. Kellogg queria transformar a igreja numa agência de trabalho social. O que mais? Características do Alfa ainda. Um sistema de filosofia, são todas falas de Ellen White, quando denunciou o Alfa. Um sistema de filosofia intelectual, teorias espiritualistas, falácias insidiosas, falsa ciência, filosofia capciosa, interpretações fantasiosas e espiritualistas das Escrituras. Ainda conversávamos hoje ainda no almoço, né, pastor? Interpretações espiritualistas da Bíblia. Interpretações que minam os fundamentos da fé. 2, reforma doutrinária.
o sábado e o criacionismo menos enfatizados e considerados levianamente. Desconsideração para com a escatologia adventista, desprezo pelo dom de profecia. E 3, uma ênfase na ética humanista e mistura de verdade com erro. Se você acha que isso não acontece hoje também, não sei se aqui vocês acompanharam a última conferência geral. Teve um dia em que o assunto da criação em 6 dias foi tratado. Louvado seja Deus, porque depois eu vou mostrar para vocês que a igreja reafirmou sua crença. Nós somos criacionistas. Mas teve um grupo de quase 10% que questionaram isso. Será que não é hora de a gente atualizar essa ideia? Quase 10% dos delegados achando que deveríamos rever esse ponto. Se a gente revisse o ponto do criacionismo, da crença na semana literal, o sábado cairia por terra. Porque nós guardamos o sábado porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes e tudo que neles há. As 3 mensagens angélicas que têm que ver com o sábado perderiam sua força. Eu ficaria extremamente decepcionado porque eu vim para essa igreja por causa do criacionismo. Mas louvado seja Deus porque a imensa maioria disse não. Isso é um ponto que não podemos mexer. É regra pétrea, né? Digamos assim, né? Se fosse falar da Constituição, né? É uma lei pétrea, é um mandamento de Deus, é uma crença fundamental. Mas eles querem rever, querem subverter, querem derrubar, né? A Alfa foi assim. Uma citação do livro The Living Temple, do Kellogg, só para você ver como a coisa não é brincadeira mesmo, né? Na página 52 do livro O Templo Vivo, de John Kellogg, ele escreveu: o ar que respiramos é o agente através do qual Deus envia seu Espírito Santo fisicamente. A luz do sol é seu Shekinah visível. No corpo humano está o poder que constrói, que cria. É o próprio Deus, a divina presença no templo. Não parece bonito isso? Poético, né? Mas tem algo errado aí. Como é que se fala? Algo de errado não está certo, né? O que te parece essa fala aí? Deus está dentro, está no ar, está na luz. Panteísmo puro. A doutrina panteísta é um Deus diluído na criação. Deus está no banco, Deus está no teto, Deus está em você. Essa ideia de templo vivo não é a de Paulo, que nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. A ideia é que você é o próprio templo vivo, Deus é você, você é Deus. Deu para entender? O título parece cristão, mas não é. É uma obra espiritualista, por isso que Ellen White denunciou seriamente esse trabalho, esse material. Sabe o que aconteceu na época? Olha como são as coisas, como o diabo trabalha. O sanatório de Battle Creek, cujo diretor era o Kellogg, estava enfrentando uma época de dificuldades financeiras. E aí surgiu a ideia de ele, que era um homem brilhante, escrever um livro para que os recursos fossem usados para ajudar o sanatório. Não é uma boa ideia? Ótimo. Mas daí ele escreve o Living Temple, esse livro. E aí Ellen White disse, não deve publicar esse livro. Não publique esse livro. Mas o povo foi teimoso, e a nossa editora lá nos Estados Unidos, a Review and Herald, começou a se preparar para publicar o livro do Kellogg. E ela disse, não publique esse livro. Prepararam as chapas de impressão. Quando estava tudo preparado, um incêndio terrível devorou toda a editora praticamente. Os bombeiros disseram, tem registro disso, né? É o incêndio dos adventistas. Estranho, porque eles jogavam água, parecia gasolina. Queimou tudo. Derreteu as chapas de impressão, acabou com o livro. Kellogg foi tão teimoso que ele publicou por fora. Ele não entendeu. Ele foi lá, contratou uma editora de fora e publicou o livro, The Living Temple. E ele ia às escolas adventistas e vendia o livro para os jovens. Sempre os jovens são o alvo. Depois nós veremos um pouco mais sobre isso também. Mas esse livro foi uma maldição para a igreja. Perdemos uma editora, praticamente, né, por causa dessa teimosia. Lewis Walton, um autor adventista, um pastor, escreveu um livro lá nos anos 80, com o título Ômega.
E ele faz uma análise desse fenômeno do alfa e do ômega, né? Ele diz assim que o céu está... ele está citando aqui o Kellogg, né? O céu está onde Deus está, e Deus está em todo lugar. Não havia lugar nesse esquema de coisas para anjos irem entre o céu e a terra. A purificação do santuário não era alguma coisa num céu distante. O santuário a ser purificado era o coração. Parece tão bonito, né? Mas aí o que acontece? Santuário celestial, não, isso aí é tudo metáfora. Não é real. O fundamento do adventismo, que nasce de Daniel 8,14, Daniel 9, ele acaba sendo diluído e perde a sua importância. Percebe as consequências? Hoje, de novo, há influenciadores trazendo ideias que parecem tão bonitas, mas que, se colocadas em prática, elas vão também solapar os fundamentos da nossa fé, da nossa crença, do próprio cristianismo. Tá? Então, a gente tem que entender o que foi o alfa, para se precaver contra o ômega da apostasia. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 20, no capítulo 25, você pode encontrar na internet, né, os livros de Ellen White estão disponíveis lá no Ellen White Books. Hoje não há desculpa, né, porque nós temos os livros em capa dura, temos em brochura, e se você não puder comprar nenhum nem outro, você pode ler na internet. Está tudo disponível, em aplicativos também para celular. Né? E no Mensagens Escolhidas, volume 1, no capítulo 25, é descrito ali o que foi a apostasia alfa. Ellen White estava tão preocupada com isso, tão abalada, chorando e gemendo como faz um verdadeiro cristão, e ela então recebe de Deus um sonho, em que ele fala assim, o iceberg está no caminho, está adiante. E aí, Senhor, o que faremos? Vamos desviar? Vamos dar meia volta? Deus disse assim, não, avancem, avancem. O barco ia bater no iceberg, ia balançar, ia arranhar, amassar, mas não afundaria. O iceberg ia se quebrar e a viagem prosseguiria. O barco é a igreja. O iceberg foi o alfa. O que Deus diria para nós hoje também, vocês acham? Avancem. Avancem. Pode ser que haja algum sacolejo no caminho? Pode ser. Pode ser que pareça que o barco vai afundar? Pode ser. E de fato vai parecer que vai afundar. Mas não saia do barco. Quem saiu congelou nas águas. Se afogou. Permaneça no barco de Cristo. Porque Ele vai avançar, vai enfrentar todos os icebergs no caminho e vai triunfar. O iceberg do alfa já foi, derreteu. O do ômega também vai derreter. Porque contra o povo de Deus nada pode. Contra a igreja de Deus nada pode. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem iceberg que resista. Mas você tem que ficar dentro. Não pode sair. Tá bom? Apostasia ômega, então, aqui no livro Enciclopédia Ellen White, foi lançado há não muito tempo aí pela CPB. É a obra mais volumosa já lançada pela CPB. É um livro tremendo, assim, organizado por tópicos, né? Tudo que tem que ver com o tempo de Ellen White, a vida dela, os personagens relacionados com ela, estão aí nessa enciclopédia. É um material que vale a pena você investir e ter. Na página 247, há uma citação dela, em que ela diz: um após outro e ainda outro me são apresentados como tendo sido levados a aceitar as fábulas agradáveis que significam a santificação do pecado. The Living Temple contém o alfa de uma série de heresias. Percebeu ali? Uma das grandes distorções dessas apostasias é a santificação do pecado. Amigo, isso é pecado? Não, isso é virtude. Não está errado, não tem problema. Desde que haja amor, não é pecado. De novo, a história se repete. O que mais? Página 646. Se a obra continha o alfa, ou início dessas teorias, o ômega das afirmações contidas em The Living Temple, pode-se referir a uma forma reavivada dessas mesmas ideias fanáticas. Uma espécie de falsa santificação, em que alguém acreditava ser tão possuído pelo Espírito Santo, que todos os seus sentimentos, impressões e ações eram considerados santos. A teoria da impecabilidade. Por que eu pus uma ferradura na tela ali para você ver? É para lembrar da teoria da ferradura.
Você percebe que a ferradura dá uma volta, mas embaixo as pontas se aproximam? Diferentes que são parecidos? Perfeccionistas legalistas se parecem com perfeccionistas liberais. Em que sentido? Um perfeccionista legalista acha que pode se salvar guardando a lei. Acha que vai ser melhor marcar pontos com Deus sendo fiel aos mandamentos. E não tem nada de mal ser fiel aos mandamentos, nós temos que ser. Mas você não vai marcar ponto nenhum e muito menos ser salvo por isso, porque você é salvo pela graça, pelo sangue de Cristo. Isso é dom de Deus, não é de obras. Mas quem pensa que pode ser salvo pela lei é um legalista. Por outro lado, tem aqueles que pensam que nada é pecado. Percebeu? É a teoria da carne santa, que já tinha no tempo de Ellen White também. Eles adulteravam, eles pecavam, eles faziam o que queriam, porque eles pensavam assim, eu sou tão santo já, eu já estou ungido pelo Espírito Santo, que nada que eu fizer é pecado. Percebeu? Interessante como os opostos são parecidos, né? Em tese, os dois grupos, de tão parecidos que são, pensam que não há pecado. Ou que eu posso me salvar sem Jesus. É perigoso esse pensamento, né? E de novo, isso se repete em nosso tempo. Pessoas que estão relativizando o pecado. Ou achando que podem viver como eles quiserem, que Deus não vai condenar. Já ouviram falar da tese da hipergraça? Procura depois no YouTube. Tem vários vídeos sobre isso, pastores de outras igrejas também estão denunciando isso. Hipergraça. Não importa o que você faça, você está salvo, você vai ser salvo. Complicado, né? Porque vamos pegar um exemplo bíblico, a mulher surpreendida em adultério, naquele esquema lá para pegar Jesus de jeito. Um esquema, porque se ela adulterou, não foi sozinha. Era para ter um homem lá junto sendo apedrejado. Mas deixaram escapar o homem e só usaram a mulher para armar uma armadilha para Jesus. Depois de toda aquela cena, eles começam a ir embora, e Jesus diz o que para a mulher? Eu também não te condeno. Ou seja, eu te perdoo. Está tudo bem agora, pode ir embora feliz. Não. Vá e não adulteres mais, não peques mais. Justificação gratuita e santificação. Uma vida de santidade. Quer dizer que ela nunca mais pecou? Duvido. Ela deve ter caído, deve ter errado aqui e acolá, mas andando com Jesus é como se você cair para cima, né? Cair para cima, no elevador que está subindo. Essa é a vida cristã. Tem altos e baixos, mas você está subindo com Jesus. Mas o que eles dizem é que nada mais é pecado. Esse é um auto-engano terrível, perigosíssimo, né? No mesmo livro, assim, as teorias heréticas de Kellogg sobre a imanência de Deus na mente e no corpo físico podem ser consideradas as sementes, o alfa, para a conclusão lógica, o ômega, de que todas as impressões de uma pessoa, seus pensamentos e ações são santos e livres de pecado, tornando sem efeito a autoridade objetiva e normativa dos ensinamentos da palavra de Deus, bem como o reconhecimento adequado da organização e a autoridade da igreja. Esse sempre é o ponto. A Bíblia passa a não ser mais a norma, mas sim a sua experiência com Deus. O que Deus te fala, o que Deus te mostra, independentemente da Bíblia, é a verdade. Algo bem pós-moderno, na verdade, né? E bem perigoso. Você vai perceber, e na segunda parte, quando eu falar aqui na segunda parte dessa palestra, você vai perceber que todas as teologias heréticas que têm surgido têm a Bíblia como alvo. Atacam a Bíblia. Tentam relativizar a palavra de Deus, para que você despreze a palavra, não seja confrontado pela palavra e ache que está tudo bem quando tudo está mal. E ache que o que você faz de errado não é mais pecado. Isso é muito perigoso, né? Repito. No livro do Lewis Walton, o Ômega, que foi publicado pelo NASP lá nos anos 80, o NASP aqui de São Paulo, o autor levanta ali 9 pontos que são bem característicos dessa apostasia. Primeiro, engano, obviamente. Segundo, divisão na igreja. Grupos. É aquela tese do dividir para conquistar, né? Então, se o diabo não pode vencer a igreja, ele esfacela a igreja. Cria grupos, divisões, polarizações. Já não basta o mundo tão polarizado como está. Ele tenta fazer isso na igreja também. Os conservadores de um lado, os progressistas liberais de outro, e a igreja enfraquece.
3. Ataque às doutrinas fundamentais. 4. Ataques secretos à estrutura da igreja. 5. Esforços especiais para atrair os jovens. Lembra que eu falei sobre Kellogg? Ele queria vender o livro para os jovens. Eles são mais receptivos e mais vulneráveis, pela falta de experiência e outras coisas mais. Ele sabia que se ele alcançasse essa geração nova, ele em pouco tempo iria mudar a igreja. Hoje não é diferente. Por isso que nós temos que, como igreja, também investir nos jovens, cuidar dos jovens, nos aproximar deles. 6. Ataques especiais ao espírito e profecia. 7. Uma atmosfera de ataque pessoal. 8. Ataques aos padrões da igreja. 9. Afirmavam ter uma mensagem de reforma para a igreja, mas não é a reforma que nós cremos, né, que Ellen White falava sobre reavivamento e reforma. É uma reforma de subversão, mudar tudo, tirar o que está para colocar uma outra coisa. É isso. Esses 9 pontos, eles resumem bem o que foi a apostasia alfa, e com certeza tem muito que ver com o ômega, né? Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 48 e 84. Será ateado contra os testemunhos, contra o espírito de profecia, né? Um ódio satânico. Satanás não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em seus embustes, suas armadilhas e enganos, se as advertências e repreensões e conselhos do espírito de profecia forem atendidos. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que tomarem sua posição sob o estandarte de Satanás, sob a bandeira dele, primeiramente renunciarão sua fé nas advertências e reprovações contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Os 3 passos são o seguinte: primeiro, rejeição dos escritos do Espírito de profecia. Isso foi para o tempo dela, isso aí não foi inspirado e tal, por aí vai. Segundo passo vai ser rejeição da palavra. A mesma incredulidade alimentada com respeito aos livros do Espírito de profecia acaba sendo aplicada também à palavra de Deus. Mas isso não é inspirado, eu falei de manhã, né? Isso aqui são ideias de Paulo, ideias de Moisés, não foi dito por Jesus, então eu não aceito. Cria um cânon dentro do cânon. Partes que ele considera inspiradas e outras que não. Quem somos nós para fazer isso? Se Jesus mesmo disse que toda a Escritura ela é útil, né? Ela é inspirada, ele usava toda a Escritura. E por fim, uma pessoa que rejeitou os testemunhos, rejeitou a Bíblia, a mente se abre para quê? Para as heresias. Aí você vê as coisas mais absurdas sendo defendidas, pregadas e cridas, porque ela tirou a barreira, tirou a proteção que era mantida pela revelação de Deus. É ou não é perigoso isso, gente? Nunca dê o primeiro passo na incredulidade, porque o diabo vai usar isso. E a pessoa nunca sabe até onde ela pode ir, a que ponto, a que distância ela irá, uma vez que tenha dado o primeiro passo. Se deu, volte atrás. Volte para a plataforma segura. Antes da parte final, que vai ser bem prática, eu vou mostrar na prática para vocês que ideologias, que teologias estão sendo usadas para aplicar todos esses conceitos em nosso meio. Não sei se isso é o ômega, tá? Vai ser um exercício com vocês. É uma proposta. Alguns já propuseram no passado que seria o antitrinitarianismo. Eu acho que faz parte, mas é pouco para ser tudo isso o ômega. Alguns já propuseram outras questões. Eu vou apresentar a vocês uma ideia. E eu creio que faz muito sentido, pelo menos para mim tem feito muito sentido, né? Marcos Stefano, irmão Marcos Stefano, está conosco? Agora minha alegria transbordou. Você pode vir aqui buscar um presente? Irmão Marcos Stefano, como eu, é um jornalista cristão que ama Jesus. Já somos amigos de longa data, né, virtualmente, de publicações, de matérias, enfim, tantas coisas aconteceram nesses últimos anos, né, Marcos? 20 anos, vem cá, Marcos, por favor. Agora,
Como é que fala, né, Paulo? Minha alegria está completa, né? Prazer. Agora pessoalmente, né? O Marcos participou de uma live, acompanhando, né, uma live com o pastor Adolfo e o pastor Eleazar, né? E aí nós sorteamos essa obra aqui, né? Tratado de Teologia, tem mais de 1000 páginas. E eu falei para o Marcos, olha, eu estaria em São Paulo, né? Ou pelo menos aqui é Taboão, é perto de São Paulo. Depois eu fiquei sabendo que não era tão São Paulo assim, né? Espero que você não tenha viajado tanto para chegar aqui. Não, a gente está aqui no Grajaú. Pertinho? Razoavelmente. Falei, olha, Marcos, eu estarei lá, né? Que tal se você for pessoalmente ali para receber o presente, né? Sem contar que mandar pelo correio ia ser bem dispendioso. E o Marcos aceitou, né, a proposta, e eu fiquei muito feliz de não só entregar o presente, como te conhecer pessoalmente, né? Quer dar uma saudação para a igreja, Marcos? Fala o nome da sua igreja, né? Eu sei que vocês guardam o sábado também, né? Eu soube disso faz um bom tempo já, achei bem interessante. Dá um alô para a igreja também. Agradeço as boas-vindas, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E me sinto muito à vontade de estar aqui, né? Eu gosto muito das lives, gosto muito dos estudos. O nome da nossa igreja é Universal Assembleia dos Santos. É uma igreja, assim, também que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Tem algumas diferenças também, né? Mas é muito gostoso quando você assiste um trabalho desses, você participa de um trabalho desses, você estuda a palavra de Deus. Conforme diz a palavra do Senhor, sem a palavra nós não podemos nada. Quando Deus ele cria céus, terra e tudo o que há, ainda não existe fé, mas existe a palavra, e ele declara a palavra. Quando Jesus vence Satanás no deserto, não importa a dificuldade em que ele estivesse, ele declara: está escrito. Então a nossa força é a palavra de Deus. Então para mim é muito gostoso, muito edificante poder receber uma obra como essa e poder também te conhecer. Deus venha abençoar grandemente esse ministério para que vocês possam continuar estudando a lei de Deus, os mandamentos de Deus e continuar abençoando a todos nós. Amém. Obrigado, Marcos. Então aqui está o seu tratado de teologia. Obrigado. Eu trouxe outra coisa também. Essa aqui, eles vão ficar com ciúme, né? Porque é em primeira mão. Ano que vem, Marcos, nós vamos, como igreja mundial, distribuir esse... Você conhece já esse livro, O Grande Conflito, né? Só que é uma edição nova, preparada para um trabalho missionário mundial. A CPB, a editora em que eu trabalho, já faz 25 anos, você também já sabe de tudo isso, está produzindo já a primeira tiragem de 30 milhões. Com certeza passará de 100 milhões aqui no Brasil, fora os outros países, né? Esse aqui acabou de sair do prelo. Tá quentinho ainda, né? Eles não têm ainda. Eles só vão começar a receber daqui a alguns meses ainda. Talvez ano que vem ainda. Eu quero deixar contigo já esse primeiro exemplar como um presente, uma lembrança, uma obra que é tão importante. Espero que você aprecie a leitura e que seja uma bênção para você também. E o mesmo que você nos disse, eu digo também, né? Continuemos firmes, estudando a palavra, conhecendo cada vez mais a vontade de Deus e avançando até a volta de Jesus. Amém. Tá bom, Marcos? Okay. Obrigado por ter vindo aqui. Depois eu vou te dar uma Bíblia também, uma Bíblia da nossa igreja para você poder conhecer um pouco mais. Obrigado. Muito obrigado. Tá, joia. Mas continue, por favor, nos abençoe. Tá bom. Uma saudação aqui para o Marcos e Stefano. Está aí o carinho da igreja para vocês também. Minha esposa e alguns irmãos aí da igreja. Levanta a mão lá para a gente saber, os irmãos, né? Está ali os irmãos, sejam bem-vindos. Deus abençoe muito vocês, tá bom? Obrigado, Marcos. Obrigado. Boa leitura aí para você. Pastor Ismael Kaufmann, o pastor local aqui também, então ele estende um abraço aí para vocês. E por favor, né, vocês já estão acompanhando aqui a palestra há algum tempinho, né? Apliquem isso de forma universal, né? Porque isso tem que ver com todos os movimentos cristãos. Embora seja um recorte histórico, a primeira parte, pelo menos foi assim, né? De um fenômeno que aconteceu no meio adventista. Mas o desdobramento disso, com certeza, tem alcançado todos os movimentos cristãos. No tempo de Kellogg, o problema foi o panteísmo, vocês perceberam, né? E também a subversão em relação à igreja organizada. Nos tempos atuais, curiosamente, o panteísmo também tem despontado.
Mas outras pautas, outras ideologias, outras teologias também têm feito quase que a mesma coisa, ou seja, estão lançando dúvidas em relação à confiabilidade da palavra de Deus, da Bíblia. O alvo do diabo sempre foi a palavra, porque aqui está o caminho da verdade, aqui está a regra de fé e prática, né? A lâmpada para os nossos pés, enfim. Se ele consegue destruir a crença na Bíblia, ele alcançou a vitória. Então eu quero mostrar para vocês algumas teologias identitárias. No Tratado de Teologia, que eu acabei de dar para o nosso irmão Marcos, na página 108, está escrito o seguinte: nessas abordagens não há um significado objetivo e normativo da Escritura. Ao contrário, o que existe é uma leitura feminista, uma leitura negra, uma leitura asiática, uma leitura luterana. Todos são vistos entre si como tendo sua própria validade, à medida que o horizonte do leitor emerge no horizonte do texto bíblico. Ao contrário do que seria o certo, que é nós tirarmos da Bíblia os conceitos que vão formar nossa cosmovisão, orientar nossa vida, o que essas teologias fazem é trazer toda a bagagem cultural, comportamental deles e adaptar a Bíblia. E eles conseguem extrair da Bíblia visões diferentes e deturpadas e relativizando o conceito de inspiração, né? Então ali, como eu disse, não é uma leitura bíblica, é uma leitura feminista aplicada à Bíblia. Não é uma leitura bíblica, é uma leitura da teologia negra, eu vou explicar o que é isso para vocês, aplicada à Bíblia. É uma leitura luterana aplicada à Bíblia, e por aí vai, né? Isso acela o entendimento das Escrituras. E eu vou falar aqui de pelo menos umas 3 ou 4, ok? Começando pela teologia feminista, que está em alta, né? Hoje em dia, né? Parênteses importante. Praticamente todas essas teologias nascem de necessidades reais. É bom que se entenda isso, tá? Eu não vou ser aqui leviano de dizer que não existe machismo na sociedade, que não existe racismo, que não existe preconceito. É claro que existe. São pecados sociais terríveis, inclusive denunciados por nossos pioneiros. Sabiam disso? Nossos pioneiros eram abolicionistas. Ellen White mesmo recomendou uma desobediência civil no tempo dela. Sabiam disso? O que aconteceu lá? O norte não era escravagista nos Estados Unidos, o sul era. Quando um escravo fugia do seu senhor, a lei previa que ele deveria ser devolvido, caso você o encontrasse, para o seu senhor. O que os nossos pioneiros disseram a respeito disso? Não. Se nós nos depararmos com algum escravo, nós vamos protegê-lo, que ele não seja devolvido. E ela disse, inclusive, que racismo deveria ser considerado como um pecado hediondo, passível de disciplina e até remoção da igreja. Sabiam disso? Então nós temos na nossa história o suficiente, na Bíblia, o suficiente para não ser racistas, para não ser sexistas, para não ser nada que tenha a ver com preconceito. E nós mais ainda, por quê? Porque nós somos criacionistas. Para nós não existe raça negra, raça branca, raça asiática. Para nós existe uma raça só. Qual? Raça humana, porque todos nós viemos de Adão e Eva, de um mesmo casal e depois de uma família, a de Noé. Noé, seus filhos, noras e a esposa dele. Nós viemos todos de uma mesma família. O que há entre nós são adaptações limitadas, né? Seleção natural, isso é fato, né? E alguns são um pouquinho mais escuros, outros um pouquinho mais botados. Ninguém aqui é como Adão e Eva, porque eles eram mais vermelhos. A palavra Adão vem de Edom, e Edom quer dizer vermelho. A palavra humanidade vem de humus, terra. Então a cor de Adão e Eva provavelmente fosse mais para terra. Tipo um Apache, talvez, né? Um pele vermelha, não sei, mas não era nem negro nem branco. Então isso não faz sentido nenhum para um cristão, essas diferenças, essas bobagens. Mas eu aqui dizer que isso não existe, eu estaria errando, porque infelizmente o diabo colocou preconceito entre a humanidade. Então o que acontece? O diabo explora as fragilidades, explora os problemas sociais para trazer problemas em relação com o cristianismo, com a Bíblia. Se nós fôssemos cristãos de verdade, não precisaria haver movimentos como, por exemplo, a teologia feminista, né?
como que ela nasce? O que acontece com essa teologia? 2014, eu tive o privilégio de visitar alguns lugares históricos com alguns editores lá nos Estados Unidos, lugares que têm que ver com a história da igreja. O Dr. Alberto Tim foi o nosso guia e professor nessa ocasião. E um dos lugares que a gente visitou foi essa igreja metodista, que fica lá em Seneca Falls, pertinho da fazenda de Hiram Edson. Não vou ter tempo de explicar isso hoje, mas muita coisa fica ali perto, que é o berço da teologia adventista, né? Hiram Edson, se você já estudou, você entendeu o que eu estou falando. 1848, as datas são muito próximas de 1844 também, isso é interessante. O Espiritismo moderno nasce em 1848, o Manifesto Comunista é publicado em 1848, o movimento feminista moderno nasce em 1848, não é por acaso. E nessa ex-igreja, que hoje é um museu, nós entramos lá, eu tirei fotos, pesquisei, nós encontramos várias coisas interessantes, e uma delas é a Bíblia das Mulheres, que foi proposta por uma líder inicial da primeira onda do feminismo, que é Elizabeth Cady Stanton. O que ela dizia? Nessa placa aqui traz as informações, né? Mas ela dizia assim que, basicamente, o capítulo 1 de Gênesis está correto. Homem e mulher criados à imagem de Deus. Mas ela dizia que o capítulo 2 é machista. Não está correto. Porque a mulher não foi tirada da costela. Que história é essa? Isso é lindo. Não foi tirada da cabeça para não se parecer, não querer ser superior, nem do calcanhar para ser inferior. Ela foi tirada do lado, companheira, igual. Você percebe a simbologia disso? Deus tirou de um osso lateral do homem. Ela é parte dele. A expressão adjutora idônea no hebraico é ezer kenegdo. Ela quer dizer alguém que está ali para completar, para andar do seu lado. Esse mesmo termo é usado várias vezes nos Salmos para Deus. Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso ajudador. Isso quer dizer que Deus é inferior? Não faz sentido, né? Não tem cabimento. A mulher ser auxiliadora quer dizer que ela é inferior? Não tem cabimento. Ela foi criada para ser igual, para andar do lado, junto. Esse é o conceito lindo da Bíblia. Mas as feministas começaram a distorcer esse conceito e apresentar uma ideia de que a Bíblia seria machista, patriarcalista. A Bíblia expressa o machismo da época, como também fala de poligamia, como também fala de gente que enchia a cara e bebia e caía. Mas quer dizer que Deus está prescrevendo o que Ele descreve? Não. Mas quando Deus se relaciona com a humanidade, ali está a relação perfeita. Como Jesus se relacionou com as mulheres? Como Ele as via e colocava? Iguais. Ele apareceu primeiramente para Madalena, né? E por aí vai. Quando você vai a Gênesis capítulo 1, você vê isso. 1 e 2, né? Ambos eram imagem e semelhança de Deus, os dois. Mas infelizmente a teologia feminista cria o que diz combater, que é uma luta de classes. Porque também vem de um pensamento marxista, né? De luta de classes. É lamentável isso, né? Não vou ter tempo de explorar o fenômeno em si. Quero convidar você a assistir tarefa de casa. Eu disse que ia ter várias tarefas de casa. Obrigado. Mais 2 lives que eu fiz com a professora Suelen Palombo. Ela é pedagoga e formada em História também. A primeira live tem esse título aí, está no meu canal, é só você procurar. A Bíblia e o Feminismo. E a segunda live com ela foi o Feminismo e a Revolução Sexual. Recomendo a vocês, para entender esse fenômeno. Para ver como que nós cristãos entendemos todo esse fenômeno, né? E como nos posicionarmos em relação a isso. Tá bom? Não vou ter tempo aqui de tratar disso em detalhes. Esse é um livro que eu recomendo a vocês. É de uma cristã, ex-feminista, que analisa o fenômeno. A Carolyn McCulley. Feminilidade Radical. Irmãs, leiam esse livro. Eu li, gostei. As irmãs têm que ler mais ainda, conhecer esse material, tá bom? A autora diz que o desafio à igreja que foi levantado nesse documento levou, por fim, à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, pecado, diferenças de gênero, matrimônio e outros. Então você vê o dedo de quem está por trás desse tipo de coisa, né? O casamento foi relativizado, destruído, criticado, diferenças de gênero, conceito de pecado, de Deus e por aí vai. Elizabeth Stanton, aí está, uma das mais influentes feministas da primeira onda, que escreveu lá, né, a Bíblia das Mulheres.
Ela diz assim: minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais baseadas em fatos científicos e, proporcionalmente à medida que olhava para todas essas coisas, de um novo ponto de vista, tornei-me mais e mais feliz a cada dia. Vejo como um dos maiores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas. Ao que ela se refere? A Bíblia. Infelizmente também ao conceito errado de inferno. Não é interessante? Ela é da época de Ellen White. Ambas passaram pela mesma experiência em certo sentido. Ellen White não conta que quando era metodista, teve um momento em que ela teve medo de se perder, teve medo de Deus porque ela cria no inferno eterno. E de fato esse dogma causa esse problema. Como pode um Deus maravilhoso, amoroso, condenar por os bilhões de anos alguém ao fogo que não se apaga? Nós sabemos que não é assim que a Bíblia ensina sobre o lago de fogo. Ellen White encontrou Jesus, entendeu o assunto e passou a amar a Deus. Ela teve uma conversão verdadeira. E infelizmente a Stanton nunca passou por isso. E sempre considerou Deus um tirano, um opressor. E passou a considerar as doutrinas bíblicas, infelizmente algumas mal compreendidas, como superstições tenebrosas. Simone de Beauvoir, essa é famosa, né? O nome é mais conhecido. É uma feminista de segunda onda. Ela escreveu: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Já ouviram isso? Nem homem também, né? Torna-se. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Triste, né? Acabei de dizer que mulher e homem são imagem de Deus, têm o seu valor próprio, mas ela diz que a mulher, no conceito que comumente é apresentado, seria um homem castrado, um homem limitado. Que triste isso, né? Traz insatisfação consigo, na verdade. Outro livro interessante, esse aí, ó, O Outro Lado do Feminismo. Para Beth Friedan, outra expoente do movimento feminista, criar filhos é uma ocupação ingrata, que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Mães, concordam com ela? Criar filhos é uma ocupação ingrata, limita vocês. Ellen White escreveu no Conselhos para a Igreja: o rei em seu trono não tem função mais elevada do que a mãe. E não é verdade? Um engenheiro constrói uma ponte, daqui a alguns séculos ela cai. O que nós jornalistas, né, Marcos, escrevemos, daqui a pouco, né, vira notícia antiga, ninguém mais dá bola. Agora, um caráter, uma pessoa, ela pode ser eterna. Então, mais do que qualquer outra pessoa no mundo, uma mãe, o pai também é importante, obviamente, mas a missão da mãe é insubstituível, inigualável. Ela ajuda grandemente a formar algo ou alguém que poderá ser eterno. Então não tem obra mais importante que essa. Você prefere as palavras de Ellen White ou de Beth Friedan? Não tem nem comparação, né? Não há comparação. Kate Millett, outra expoente feminista. Sabe por que eu estou mostrando aqui as expoentes? Porque tem gente que fala: ah, mas isso não é feminismo, então vamos ver o que elas falam. Eu estou indo à fonte. Elas estão dizendo que é, e quem sou eu para dizer que não é? Eu estou pegando aqui as pioneiras do movimento, né? A Kate Millett, no livro Política Social, escreveu: uma revolução sexual exigiria, antes de mais nada, talvez o fim das inibições e dos tabus sexuais, especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico tradicional, ou seja, a homossexualidade, a ilegitimidade, as relações sexuais pré-matrimoniais e na adolescência. Precisa dizer mais alguma coisa? Bell Hooks, outra expoente, afirma não ser possível ser anti-aborto e defensor do feminismo. Surge assim o conceito tão defendido de meu corpo, minhas regras. Outra, agora contemporânea, né, que é a Débora Diniz, uma antropóloga, na revista Marie Claire, ela disse que não há como ser feminista e ser contra o aborto.
Acho que só isso já elimina, né, a possibilidade de ser um cristão e adotar o feminismo como bandeira. Porque elas estão dizendo que não tem como você ser uma coisa sem ser a outra. E um cristão que apoia o aborto, aí, desculpa, mas aí temos que conversar lá fora. É óbvio que a legislação já prevê certas situações que são, né, fora do normal, né? E aí a igreja deixa a pessoa livre, é uma questão pessoal. Caso de estupro, caso de má formação, que leva à morte. Nós não somos a consciência da pessoa. Mas aborto indiscriminado, por causa de responsabilidade e outras coisas mais, que é isso? É matar alguém sem defesa. É um assassinato de uma pessoa que não pode se defender. É o pior dos assassinatos. Mas para uma feminista raiz, não tem problema, né? A Bíblia diz lá em Salmo 139 que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O que é uma coisa informe? Sem forma. Quando começa a vida? É quando aparece o bracinho. É quando aparece os... Gente, biblicamente, ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas. João Batista, com alguns meses de vida, se agitou no ventre de Isabel, quando Maria e Jesus se aproximaram. Era um feto. E já estava louvando a Deus, de certa forma. Não tem como a gente aceitar esse tipo de coisa, né? Pena que eu esqueci o livro lá em casa. Eu queria ter trazido. Esse livro aqui, eu diria assim, se você quiser ler, até leia, é instrutivo. Ele é perturbador, né, mas é instrutivo. A Bell Hooks, ela é do movimento feminista negro. Também tem subdivisões lá dentro. Eu comprei um livro nessa última Bienal, estou achando interessante. Aí são as feministas negras atacando as fundadoras do feminismo porque elas são brancas. O diabo não se contenta em colocar homens contra mulheres, ele quer colocar feministas contra feministas. Isso faz selar a sociedade, dividir a humanidade e a igreja também, porque quando ele divide, ele consegue vencer, né? E a Bell Hooks, que é uma expoente do feminismo negro, ela escreveu que não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas, e esse é o ponto que para mim é o mais preocupante, para todo mundo que estuda o assunto, né, da perspectiva cristã. Até que isso aconteça, religiões patriarcais organizadas sempre destruirão as conquistas feministas. As páginas que eu queria ter lido com vocês, porque eu traía o livro para ler, mas eu não decorei, então não vou poder ler, né, de recitar, ela propõe o tipo de religião que deveria substituir a religião bíblica. Adivinhem que religião seria essa? Espiritualismo. Ok? Por que será que tem tanta feminista migrando para o movimento Wicca? De bruxaria. Uma religião que exalta o sagrado feminino. Não é por acaso. E você começa a ver que há uma orquestração, na verdade, em todos esses movimentos. Afastar da Bíblia e levar para outros caminhos. Por isso que eu vejo aí alguma coisa do Alfa, né? Porque do Ômega, porque o Alfa fez a mesma coisa. Os que se envolveram com o Alfa saíram da Bíblia e abraçaram panteísmo, teologias de defesa do pecado sexual e por aí vai. Mas aqui está interessante, ó, esse livro aqui, ó, Feminismo, Terceira Onda. É uma obra secular, né? Olha o que dizem aqui os autores. A fonte primária para o labor teológico de Reuter é não mais um livro patriarcal como a Bíblia, e coloco com B minúsculo lá, tá? Mas a própria experiência histórica das mulheres. Reconstruir a teologia seria o trabalho de revisar tudo, das doutrinas aos dogmas e até mesmo cânon. O que é um fato é que o feminismo não é mais um mero movimento, porém uma lente pela qual enxergamos e interpretamos a realidade. É uma cosmovisão. E é uma verdadeira cosmovisão, uma chave hermenêutica. Já ouviram isso por aí? Chave hermenêutica? Uma chave hermenêutica para ler e interpretar todos os aspectos da vida. Então, esquece este livro como a base da tua cosmovisão e adote uma cosmovisão feminista, queer, negra e por aí vai. Ecológica, já vou chegar lá. Percebeu?
Onde é que está o perigo? Repito, nascem de causas e necessidades reais, muitas delas sim, mas acabam sendo usadas por Satanás para afastar daquilo que seria a solução definitiva. Deus, a palavra de Deus, e leva as pessoas para o buraco, na verdade. Ecoteologia panenteísta. Aqui a coisa fica ainda mais complicada, porque nós vemos agora o panteísmo de novo. Panenteísmo e panteísmo são bem próximos, né? De novo, aquele Deus diluído, aquele Deus nas coisas. Mãe Terra, está aí, né? Mãe Terra, ou Pachamama, né? Vejam só. Leonardo Boff, eu conheço bem esse senhor, porque quando eu era católico, da Teologia da Libertação, nós líamos tudo que ele publicava, quando ainda era um frei católico, né? Não é mais. Boff, ele hoje está mais para um místico do que para um católico, na verdade. Quando eu lia Boff, ele falava sobre o proletário, uma mentalidade marxista, né? O pobre, os necessitados. Ok, hoje o proletário é a terra, é a criação que tem que ser defendida a todo custo. Não estou dizendo que nós não temos que ser também ecológicos, defensores da natureza. Temos que ser. Mas não desse jeito. Não com essa visão. Olha só o que ele diz ali, ó. No mundo há uma energia amorosa e poderosa que a tudo sustenta, que a tudo anima. Já começou estranho, né? Uma energia. Ela está também dentro de mim. Parece que eu estou lendo Kellogg. Dentro de mim. Posso me abrir a ela, adorá-la, venerá-la. Como assim? Panteísmo puro. Perceber uma presença que tem 1000 nomes. Pode chamar de Tal, Olorum, Javé, Alá, tanto faz. É a mesma realidade que chamamos Deus. E eu não errei, ele coloca com D minúsculo. Deus. É Kellogg, né? Com uns passinhos a mais, mas é Kellogg. Incrível, né? Aqui no livro Covid-19, a Mãe Terra contra-ataca a humanidade, Leonardo Boff vai adiante com as suas ideias. Eu vou destacar aqui só essa parte de baixo aqui, ó. Não sei se dá para ler aí. Nesse meu texto, estou lendo aqui o segundo, terceiro, aqui, mais para baixo, o penúltimo parágrafo, antepenúltimo. Neste meu texto, sustento a tese incomum entre os principais intérpretes de que o coronavírus é um contra-ataque da Terra viva, contra nós, por causa de séculos ininterruptos de agressão à sua vida. Assumimos como um dado da ciência o fato de que a Terra é viva, denominada Gaia. Totalmente panteísta, essa proposta de que a Terra é um ser vivo, né? A entidade grega responsável pela vida, um complexo ente que se comporta como um sistema vivo, articulando todos os fatores físicos, químicos, energéticos, informacionais e ecológicos, para se manter viva e continuar a produzir a vida sobre ela. Então, para ele, a Terra criou o vírus, para eliminar a humanidade que está estragando tudo por aqui. E lá na foto, é uma reunião no Vaticano, e no primeiro plano, a estátua Pachamama. Pachamama, que é uma entidade cultuada pelos povos ali, dá para ver aí um pouco maior, né? Obrigado. Andinos, né? E estive pesquisando, envolvia até sacrifícios de crianças. Porque na Bolívia, recentemente, o indivíduo, o pastor trabalhou lá, ele sabe disso, então ele está confirmando o que eu estou dizendo, né? Um indivíduo recentemente foi enterrado vivo. Na Bolívia. Está aí. Para sacrifícios humanos. E esse cara, ele tinha bebido lá, pegaram, sequestraram, enterraram vivo, em homenagem a Pachamama. Ele acordou, conseguiu sair do caixão de vidro, né? E deu lá, contou a sua história para a imprensa. De fato, esse culto envolvia sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos. Por isso que alguns católicos conservadores ficaram indignados ao ver uma figura como essa sendo recebida, acolhida, participando de uma reunião ali, a estátua, né, no Vaticano. O Papa Francisco é um defensor da ecoteologia. Boff está feliz da vida,
Porque no tempo do Papa João Paulo II ele foi calado. O Boff foi censurado naquela época. Hoje ele é um expoente, porque ele é um defensor da chamada ecoteologia panteísta. Ok? Mas isso não tem a ver com a nossa história, a nossa igreja. Eu queria que não. Mas tem gente misturando as coisas. Tem gente que, achando que nós não somos ecológicos, e somos porque somos criacionistas, porque nós cremos na mordomia cristã, querem trazer essa bandeira ecológica misturada com essas ideologias. Esse que é o problema sempre. Você não precisa, eu sempre digo e repito, basta-nos ser cristãos. Se você for um cristão de verdade, você não vai ser machista. Se você for um cristão de verdade, você não vai ser feminista, você não vai ser racista, você não vai ser anti-ecologia. Pelo contrário, você vai amar muito mais as pessoas, independentemente da cor, do sexo. Você vai amar muito mais a criação de Deus, porque você é um criacionista. Você sabe que não vai salvar a terra, porque ela vai ser queimada. Os elementos ardendo se desfarão, como diz Pedro. Mas até que isso aconteça, você vai ajudar a preservar o meio ambiente. A bandeira deles é salve a terra. Você não vai salvar a terra. Você não vai salvar nem o seu corpo. Ele vai ser desfeito. Então porque o meu corpo vai envelhecer e eventualmente morrer, se Jesus demorar um pouco mais para voltar, eu vou comer de tudo, não vou fazer mais exercício, Não é assim. Eu vou preservar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, até a volta de Jesus ou até a minha morte. Para poder pregar mais, para poder ser um pai melhor, para poder ser um cidadão melhor, para poder pensar melhor, porque tudo que você faz com o corpo afeta a mente, seus pensamentos, sua conexão com Deus. Esse é o princípio. Mas eu não vou salvar o meu corpo. 1 Coríntios 15, ele vai ser transformado, graças a Deus. E a terra também não vai ser salva. Ela vai ser queimada, destruída e recriada após o milênio. Essa é a esperança da Bíblia. Então cuidado com essas bandeiras aí falsas, false flags, que estão sendo trazidas para o meio cristão, banhadas em panteísmo, espiritualismo e até bruxaria, às vezes. Cuidado. Repito, basta-nos ser cristãos bíblicos. Eu não vou dedicar tempo a isso, o tempo está bem avançado e eu preciso, até vou pedir desculpa a vocês, que eu preciso retornar a Tatuí, ter um compromisso familiar lá, então não vou poder ficar por muito mais tempo. Mas analisando a teologia negra, de novo, ela nasce de uma necessidade real, mas os seus primeiros proponentes, como James Cone, por exemplo, vai lá, eu vou ler aqui esse trechinho, Se você quiser depois buscar mais informações, eu publiquei uma série de artigos do pastor e doutor Isaac Malheiros, lá do NASP, no meu blog Outra Leitura. Coloca lá, Teologia Negra. Você vai encontrar uma série de artigos que analisam o pensamento de um grande expoente dessa teologia, que é o James Cone. Só duas citações. Não devemos concluir que a Bíblia é um testemunho infalível. Deus não foi o autor da Bíblia. Já começa por aí. Nem seus escritores foram meros secretários. Pouco importa para o oprimido quem escreveu a Escritura. O importante é se ela pode servir como uma arma contra os opressores. Instrumentalizam a Bíblia. Lembra que eu falei? Ele vai com o seu horizonte de conceitos para a Bíblia e adapta a Bíblia. Não faz o contrário. Da Bíblia ele traz um horizonte de Deus para mudar a vida dele. Todas essas teologias fazem o mesmo. Vêm com ideias de fora e adaptam, usam o que convém e desprezam o que não convém. Nunca acreditei que a Bíblia está acima de qualquer crítica, ou que deve, ou que serve como juiz absoluto na fé e na prática. Para eles a Bíblia é quase como um livro cultural, assim, Útil quando útil e dispensável quando não serve para muita coisa, Eu não vou ter tempo aqui de tratar muito dessa teologia, mas é basicamente a mesma coisa. Isso aqui é interessante, acho que vale a pena mencionar, Charles Darwin, indivíduo que é incensado nas universidades, na academia, na mídia, que ajudou a humanidade a crescer, a entender que Deus é dispensável porque a teoria da evolução é a verdade. Sabia que Darwin era racista e machista? Pois é. Lamento desapontá-los. Ou não, Um livro dele que é meio deixado assim de lado, debaixo do tapete, porque é incômodo, é esse aí. A Descendência do Homem. Ali, ele afirma, eu vou resumir, mas ele afirma que os negros são inferiores aos brancos. Assim mesmo,
ele afirma também que as mulheres, em tudo que elas fizerem, serão inferiores aos homens. E não é só questão de força física, na poesia, na música, tudo. A mulher será inferior. Gostaram? Pois é, eu vou agora ler um trecho de uma obra de uma escritora contemporânea de Darwin. Arrisco o nome dela? Você conhece ela? Ellen White, do tempo de Darwin. O que ela fala sobre brancos e negros? Olha só. O nome do homem de cor, que é como falavam nos Estados Unidos, né? Naquela época especialmente, né? Vou atualizar então. O nome do homem negro é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Não tem diferença. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor da pele não podem elevar nem degradar os homens. Você fica com Ellen White ou com Darwin? Sabe o que ela falou sobre as mulheres e os homens? Vamos lá. Testemunhos Seletos, volume 1. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior, nem superior ao homem, mas em todas as coisas fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Fica com Darwin ou com Ellen White? Da mesma época. Alguns chamam essa mulher de obscura, de fanática, e Darwin é o cara. Doente, né? Darwin é que é o cara. Que coisa, né? Teologia queer. E aqui realmente eu não vou nem perder meu tempo, mas enfim, né? É uma distorção tremenda. Quando você analisa, e tem que ter estômago para isso, as obras que eles publicam, né? Por exemplo, esse livro, né? Deus Queer. É a teologia gay, digamos assim, né? Teologia queer. Deus Queer. Tem outra obra aqui que é... uma das expoentes diz que a oração, me perdoem, mas é o que eles dizem, é como o ato da masturbação. E por aí vai, né? Eu não vou ficar nisso aqui, não. Teologia indecente. A Bíblia é uma coleção de histórias sexuais. Tudo para eles é sexo. Entendeu? Tudo. Periódicos, uma publicação acadêmica, né? Ali diz que a Bíblia não é autoridade. Não precisamos do aval das Escrituras. Não buscamos legitimidade. É uma teologia que diz que a Bíblia não é autoridade. E aí, qual é a autoridade? São eles. Né? Aqui a coisa é tão complicada que se eu fosse dedicar tempo, vocês sairiam daqui bem chateados. Então eu não vou fazer isso com vocês. Vou prosseguir aqui. Livro muito bom, secular, não é religioso, mas analisa esses fenômenos aí de ideologias identitárias, teorias críticas. Os autores dizem que tudo isso é feito de maneiras que dependem explicitamente do princípio do conhecimento pós-moderno, que rejeita a possibilidade de que uma realidade objetiva seja alcançável. É a relativização de tudo, né? E do princípio político pós-moderno, que entende a sociedade como estruturada em sistemas injustos de poder que se reforçam e se perpetuam. Falando em pós-modernidade, então nós temos que falar desses caras aí, ó. Michel Foucault e Jacques Derrida. A agenda política da teoria queer, ou a teologia gay também, é desafiar o que é chamado de normatividade. Se tem norma, vamos quebrá-las. Subversão. Desafiar a normatividade, homem e mulher, por exemplo. A teoria queer trata basicamente, repito, não são cristãos os autores. Ou pelo menos escreveram um livro que não tem nada a ver com a Bíblia. Analisam o fenômeno também. Então eles dizem que a teoria queer trata basicamente da crença de que categorizar gênero e sexualidade, ou qualquer outra coisa, é legitimar um discurso, o normativo, como conhecimento e utilizá-lo para restringir os indivíduos. Ela tirar a liberdade das pessoas. Ela aborda esse problema de maneiras pós-modernas que se baseiam, sobretudo, na teorização de Michel Foucault e Jacques Derrida. Geralmente, uns filósofos bem pervertidos, diga-se de passagem. Como é o caso também da Beauvoir, Simone de Beauvoir. Leia sobre ela. Né? E tem gente bebendo dessas fontes. Não tenho tempo também para tratar disso, mas o fenômeno chamado igreja emergente também é um grande problema que traz coisas que se assemelham ao alfa da apostasia. Procura na internet a revista Ministério, essa sim em português, Ministério Igreja Emergente. Igreja Emergente. Você vai encontrar o PDF dela gratuito. Leia essa revista.
é algo assim bem perturbador também, tá? É quando você vê esse fenômeno de fora, da pós-modernidade, do relativismo, da minimização da Bíblia sendo trazido sorrateiramente, ou às vezes nem tanto, para dentro da igreja. É algo impressionante, né? É diabolicamente inteligente. The One Project é um projeto que nasceu entre adventistas norte-americanos e que tem muita coisa a ver com tudo isso que eu mostrei até agora. Por isso que eu falei, né? O inimigo, ele trabalha dentro para anular, né? Para enfraquecer de dentro, como ele fez com Kellogg, como ele fez com Alfa, né? Da apostasia. Teologia da libertação na América Latina, tem gente dentro da igreja trazendo, isso me assusta, me espanta, eu nunca imaginei isso, porque eu saí de lá. Eu era um defensor, quando católico, da teologia da libertação. Eu defendia as pautas progressistas, alinhadas à esquerda, principalmente. Sim, era o meu meio. Mas, graças a Deus, a palavra dele me abriu os olhos. E anos depois de sair da faculdade de jornalismo, e lá a gente era doutrinado realmente, né, com pensamentos nessa linha aí, né, com a escola de Frankfurt e outras coisas mais, anos depois é que eu comecei a ler outros autores que me mostraram, poxa, mas eu podia ter construído minha cosmovisão, a minha visão de comunicação de outra forma. É uma doutrinação literal, ok? Então, hoje ver influenciadores tentando trazer para dentro do cristianismo e do adventismo também a teologia da libertação, que é marxismo puro, isso me assusta. Tem outra coisa que me assusta, eu vou falar daqui a pouquinho, para não dizer que eu só estou falando de um lado, tá? Porque também nem tudo são flores no outro espectro. Quem entendedores entenderão o que eu estou falando. Mas isso me assusta, tá? Porque eu nunca imaginei que eu veria esse tipo de coisa acontecer. Me pegou de surpresa, né? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 42. Alguns sentam-se a julgar as Escrituras, declarando que esta ou aquela passagem não é inspirada. Olha aí. Pelo fato de ela não impressionar favoravelmente seu espírito. Eles não as podem harmonizar com suas ideias de filosofia e ciência falsa. Outros, por motivos diversos, quem sabe para defender um pecado particular? Outros, por motivos diversos, põem em dúvida porções da palavra de Deus. Assim, muitos andam cegamente por onde o inimigo prepara o caminho. Mas é incrível como essa mulher, ela conseguiu ver coisas lá atrás, né, que foram se desdobrando com o tempo. Eu só tenho motivos para que é uma profetisa de Deus, que veio advertir, veio mostrar os perigos adiante. Isso está acontecendo hoje, tá? Pessoas estão dizendo que não, isso aqui não é tão inspirado assim. Isso aqui vale, isso aqui não. São árbitros da palavra. Ela condenou muito a chamada alta crítica no tempo dela. E hoje nós vemos o mesmo espírito da alta crítica em nosso tempo. Os filhotes da alta crítica, como essas teologias identitárias que eu mostrei aqui rapidamente para vocês. Cada tela dessa dá para se aprofundar muito, tá, gente? Estou só dando um resumão aqui. Falando do outro lado, que também preocupa, é o chamado dominionismo, ou teologia do domínio. O que é isso? É o uso, vou resumir bem, tá? Também. É o uso de Deus em nome da política. E isso está acontecendo hoje, aqui no Brasil, nesse momento. E não tem esquerda nem direita, todos estão fazendo isso, que é uma coisa muito indecente. Colocar Deus no cenário político. Cooptar religiões para defender pautas políticas. Nós temos que ser políticos? Temos. Nós somos seres políticos, mas não partidários. E não misturar as coisas. Nós, como igreja, sempre defendemos a separação entre Estado e igreja. Porque no dia que Estado e igreja se unirem de novo, ai de nós. Haverá uma igreja hegemônica e as minorias serão perseguidas, como já aconteceu no passado. Nós perderemos nossa liberdade. Não sei se ainda está disponível no Netflix essa série, The Family. Recomendo a vocês. É um documentário dramatizado, alguma coisa assim, né? É uma série que mostra como nos bastidores da política americana a religião é usada com fins políticos. Usam assim, de modo escancarado e indecente, o nome de Cristo na política, para fazer política. É algo bem complicado.
negação da verdadeira ciência e do sola escritura. Aqui no Brasil podemos dizer então que temos uma direita cristã política, uma bancada evangélica. Nós temos o olavismo radical, um catolicismo tradicional ganhando terreno. O diabo trabalha com os extremos, mas ele é o dono do pêndulo. Por favor, entenda isso. O que ele faz? Ele leva o pêndulo para um extremo. Pautas identitárias, ideologia de gênero, abortismo e por aí vai. Aí a reação vem forte para o outro lado, que é a direita radical, que usa a religião e leva as pessoas para o colo da besta do mar. O diabo é muito sagaz. A besta do abismo continua funcionando, tá? Lembra da besta do abismo? Revolução Francesa, tudo aquilo? Apocalipse 11. A besta do abismo continua funcionando, com essas pautas mais ligadas à esquerda. Aí quem fica indignado com isso, corre para o outro lado e cai no colo da besta do mar, ou da besta da terra. Tanto faz para o diabo. Nós não somos de esquerda nem de direita, nós somos de onde? Do alto. Do alto. Cuidado com qualquer tipo de teologia ou ideologia que minimize a importância da Escritura. Se de um lado estão as pautas identitárias que dizem que a Bíblia não é inspirada, do outro está um grupo que diz que só aquela igreja é detentora da capacidade de interpretar a Bíblia. É o que o olavismo diz. É o que alguns dessa linha dizem. Vamos voltar às tradições, né? Vamos voltar à religião séria. Mas quando você vai ver qual é o catolicismo medieval de volta. E eis que em algum momento a imagem da besta vai ser erguida. E eis que em algum momento as duas bestas do mar e da terra se unem. E a perseguição aí inicia. Eu tenho um vídeo no meu canal que foi inspirado numa ideia, numa ilustração de um grande amigo nosso, Eduardo Lutz, que diz que a esquerda é o arco, a direita é a flecha. Como assim? A corda está sendo puxada. Os absurdos do pensamento progressista à esquerda estão enojando, estão saturando, enchendo a paciência. Em algum momento a flecha vai ser solta. E essa flecha é a do autoritarismo da direita extrema. Essa flecha vai cravar e causar os verdadeiros estragos, porque dali virá perseguição. Não que o outro lado não faça perseguições, também faz, mas não se esqueça de que a profecia prevê novamente uma união entre o Estado e a igreja. Vai ser um movimento religioso reacionário de direita, que finalmente vai perseguir o povo de Deus, a começar pelos Estados Unidos. Então não tem para onde você fugir, meu amigo, a não ser para os braços de Cristo. Não tem cenário político que favoreça o povo de Deus nesse mundo. Talvez alguns paliativos momentâneos, mas no fim das contas, elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Fala para mim. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem a solução. Somente. Enfim. Nisto cremos. Eu vou parando por aqui então, porque o tempo está bem avançado também. A crença fundamental número 1 dos adventistas do sétimo dia diz o seguinte, e é nisso que nós permaneceremos. Página 11. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Ponto. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, na Bíblia, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Amém? Amém. Eu creio nisso. Eu creio nela. E nós temos que permanecer nisso, porque aqui está a segurança.
O ômega, segundo Ellen White, seria muito pior do que o alfa. E o alfa derrubou muita gente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, firme seus pés na palavra de Deus. Estude a Bíblia todos os dias. Tenha uma vida devocional consistente com Deus. Converse com Deus em oração todos os dias. Aproveite o tempo de liberdade que temos para frequentar os cultos. Aqui Deus fala. Deus se comunica com você. Seja um missionário, pregue o Evangelho. Isso fortalece a sua fé. Não descuide da sua vida espiritual para não ser vítima fácil dos ardis de Satanás. Que Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, nos preserve firmes. Que dentro do barco possamos enfrentar os icebergs no caminho. Nós vamos sair arranhados, possivelmente, o barco vai parecer afundar, mas o iceberg vai se quebrar. E o barco vai avançar e vai chegar até o porto seguro, finalmente. Permaneça no barco, faça o seu melhor. Chore, se angustie pelos males que há entre o povo de Deus, mas faça a sua parte. Jamais volte os canhões contra o povo de Deus. Jamais abandone o povo de Deus. Permaneçamos, firmes até o fim. Amém.